Muito bem, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos iniciando mais uma das nossas lives, a Hora da DR. Hoje, então, mais uma vez, quinta-feira, dia 26 de março, 20 horas. Nós estamos iniciando, então, mais uma das nossas jornadas. A Hora da DR, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Nós estamos transmitindo a nossa live semanal, a Hora da DR com Milton Menezes. Estamos transmitindo pelo YouTube, estamos transmitindo também pelo Instagram, pelo perfil miltonmenezes.insta, né, o Milton Menezes Oficial, e também pelo YouTube, ainda pelo canal Milton Menezes Oficial, né? Porque nós temos agora um período de transição para poder começar a fazer essa live, a transferir essa live e passar a transmitir essa live pelo novo canal, o canal Hora da DR com Milton Menezes. Nós precisamos ainda de mais inscritos no canal, nós precisamos de mais movimento. Estou colocando então mais vídeos, então isso é importante. Enquanto o pessoal está entrando, vocês que estão entrando, vocês que já estão aí conosco, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o pessoal que está entrando agora na nossa live agora de 8 horas, é importante então que lá no canal A Hora da DR com Milton Menezes, nós temos já colocados lá, já são 7 vídeos, tem os shorts. Então a partir de agora a gente vai começar a colocar mais vídeos toda semana, às segundas e quartas-feiras tem vídeo novo no canal. Então é importante você entrar lá, se inscrever, o sininho para as notificações, porque toda segunda e quarta-feira tem vídeo novo no canal. Então o vídeo eles são colocados às 18 horas, com uma programação, como eu tinha colocado antes, já há algum tempo para vocês. É uma minissérie, né, de vários vídeos, principalmente nesse primeiro momento, abordagens sobre o narcisismo, sobre o narcisista, principalmente sobre as vítimas de narcisismo. Nós temos então já 7 vídeos lá, e a cada semana mais 2 vídeos. Então estou fazendo um esforço concentrado aqui de colocar na produção desses vídeos, de forma que toda semana, segunda e quarta-feira, você tem vídeo novo no canal A Hora da DR com Milton Menezes. E além disso, né, eu vou estar colocando agora shorts, pequenos vídeos, tanto no Instagram como nesse novo canal do YouTube, sobre problemas de relacionamento, né? Então, que é o nosso objetivo aqui da nossa live, toda quinta-feira às 20 horas, é falar sobre problemas de relacionamento, né? Então, eu venho sempre trazendo vários temas, vários tipos de tema.
E nós, de novo, novamente estamos aí com o desafio do YouTube. Eita, que beleza, né? Desafio do YouTube. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, quem está no YouTube, procura colocar para mim se está fluindo, que ele está dando a mesma mensagem da semana passada, né? E quando está tudo aqui normal. É, Muito bem. Marina Conceição, pessoal de Portugal, Mirtes da Bahia, Renilza da Bahia, Anabela de Portugal, pessoal do YouTube, Daniel, Estados Unidos, boa noite, Daniel, Rosângela Paiva, Bruno Arleu, como vai, Bruno? Sônia Menezes, Carla, Leite Campista, boa noite, pessoal do Instagram também. É, deu uma trava, tá falhando sua voz de vez em quando. É, mas aqui ele fala sobre o vídeo, que o vídeo estaria chegando muito picotado. Houve-se um ruído. Mas o ruído não era. O ruído não é o problema, né? Mas a imagem está chegando? Enfim, de novo nós vamos estar lá agora falhando o vídeo, né? O volume, Renilza, não é esse o problema. O problema é na transmissão do vídeo. Muito bem. Muito bem. Sério, né? Vamos ver como é que está. Me deem uma notícia agora. Muito bom. Vamos me dando aqui o pessoal do que está no. Diana Maria, pessoal de Portugal aqui, a Mônica do Sul, aqui do Brasil. Pois é. Muito bem. Vamos ver se o vídeo melhora. O YouTube me deu agora aqui uma notícia de que está tentando corrigir o problema. Muito bem, mas enquanto isso eu vou falando aqui, né? Vamos avançando para a gente é, poder continuar o nosso tema, né? Muito bem. Muito bom. Lamento, mas aqui o YouTube diz que está tentando corrigir o erro de mandar a imagem para o YouTube. Então, vamos lá. Senão eu vou pedir para o pessoal ir para o Instagram, para a gente poder ver até depois ver, porque aí o YouTube que está me mandando aqui mais uma vez, né? Não é nada pessoal, não deve ser nada pessoal, mas vamos ver se isso melhora agora. É, Muito bem. Ele continua aqui dizendo para mim para aguardar. Bom, vamos lá. Eu vou pedir então para quem estiver no YouTube, se estiver travando muito, passar para o Instagram, né, o canal meutomenezes.insta, para a gente não perder, né, e não dar sequência aqui, né. O YouTube continua me dizendo aqui que tá fazendo tentando corrigir o envio do vídeo, né? Quer dizer, do vídeo do que eu estou fazendo, enviar para o próprio YouTube. Ele está mantendo aqui, está com dificuldade de carregar o vídeo. Aqui, né? Denise, boa noite, Tiane, boa noite. Anabela, aqui no Instagram está melhor, né? Então eu vou pedir para o pessoal migrar para o Instagram até que o YouTube consiga resolver aqui. Porque se eu interromper a transmissão aqui, cai essa ligação, né? Cai essa conexão. E aí eu não consigo retomar, porque aí eu teria que sair, enfim. Então vamos para o Instagram. Então o nosso objetivo da Hora da DR, independente disso, tá, gente? Como eu fiz da outra vez, isso está sendo gravado no meu computador. Depois eu pego esse vídeo e coloco lá na playlist A Hora da DR no YouTube. Tá?
depois, para a semana que vem, eu vou pensar em fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Talvez eu coloque em dois computadores diferentes para poder fazer uma captação do vídeo, outra transmissão. Talvez isso resolva. Mas aí agora, mas de qualquer maneira, fiquem tranquilos, porque fica no Reels do Instagram, e como fica gravado no meu computador, eu pego depois esse vídeo, edito e coloco lá na playlist, coloco lá no Instagram, no YouTube, normal, na playlist, a Hora da DR. Não se preocupem, tá? E eu vou ver se para a semana que vem eu consigo uma solução aqui que não dependa dessa configuração aqui do YouTube. Mas o nosso objetivo, então, na Hora da DR, é nós podermos trazer os temas sobre problemas de relacionamento, né? No canal, como eu falei antes, o pessoal que está entrando agora, Juliana, boa noite, a Mônica agora está aqui, Rosane, o pessoal que estava no YouTube e que agora está aqui no Instagram, eu já estava falando sobre isso, né? O canal agora, a Hora da DR com Milton Menezes, um canal no YouTube, eu estou colocando vídeos, então, toda segunda e quarta-feira, às 18 horas. Então, estou produzindo vídeos, vários vídeos, para colocar numa sequência, realmente, numa minissérie, né, como eu prometi, de colocar, boa noite, Mirtes, de colocar, então, uma série de vídeos sobre o narcisismo, sobre o narcisista, e principalmente como sair de uma relação narcisista, ou de uma relação tóxica, ou de uma relação abusiva. Porque eu observei isso agora, né? Eu sempre atendi muitas mulheres com vítimas de relações narcisistas, com narcisistas, e eu vejo, quando eu comecei então a ver essa necessidade dentro do YouTube, eu vejo que tem muito conteúdo sobre narcisismo. Mas se vocês observarem, de 70% a 80% do conteúdo sobre narcisismo, ele fala sobre o narcisista, sobre o narcisismo, as características do narcisismo, os tipos de narcisismo, as formas, não sei o quê, e muito poucos, de 20% a 30% apenas dos vídeos sobre o tema narcisismo, falam sobre a vítima, ou seja, aquilo que acontece com a vítima da relação narcisista. Como sair, como entender, não o narcisista, mas como entender a patologia e como se preparar para poder lidar com aquilo, para poder sair de uma relação dessa. É muito pouco o que se fala sobre a vítima do narcisismo. E é nesse foco que eu tenho me concentrado, né? Eu poder ajudar, principalmente as mulheres, que normalmente são as que demandam mais querer reconhecer que estão numa relação narcisista, querem sair numa relação narcisista, para essas mulheres que estando numa relação narcisista, têm dificuldade de conseguir sair, não conseguem entender por que eles saem, e muitas vezes as soluções que nós temos na internet, por exemplo, Contato Zero, Pedra Cinza, que são recursos interessantes, mas normalmente interessantes para um primeiro momento onde a gente tem que estabelecer um primeiro distanciamento. Mas não adianta fazer contato zero e até conseguir sair de uma relação assim, se eu continuo mantendo o mesmo padrão de relacionamentos. Porque o que vai acontecer, dentro do que você já tem me visto falando aqui, de todos esses anos de experiência clínica, se eu saio de uma relação, mas eu mantenho o mesmo padrão, como eu me relaciono, os valores, as questões de comunicação, as questões de amor próprio, se eu permaneço com as mesmas questões, saio de uma relação, e aí o que costuma acontecer? Eu acabo então atraindo outras pessoas, outros relacionamentos com o mesmo padrão. Porque o problema não é o padrão do outro que é o problema. De alguma forma, quando eu tomo consciência de qual é o meu padrão, e quando eu mudo o meu padrão, eu estabeleço uma nova frequência, né? uma nova conexão com outros tipos de relacionamento, saindo então daquele padrão. Então eu vejo que muitas dessas indicações como solução, como caminhos para as pessoas, as vítimas que passam pelo problema de relacionamento, elas na verdade são muito superficiais. Muito superficiais e, de fato, acabam não ajudando aquela pessoa, aquela vítima, a sair da relação narcisista. Ou, quando sai, não ajuda ela a poder compreender por que ela entrou numa relação como essa, por que se entrou numa relação tóxica. O que fez, por exemplo, ao entrar, que fez com que essa vítima ficasse presa a isso. E mais do que isso, o que é que faz com que a gente permaneça, então, numa relação como essa? Que faz com que você permaneça numa relação como essa, né?
Então, se você não se direciona para poder entender o seu mecanismo, eu costumo chamar de ganchos, né? Quais são os ganchos que você tem que foram capturados pelo narcisista, ou pelo abusador, ou por uma relação tóxica, uma relação estagnada? Qual é o gancho que você acaba oferecendo que fica preso, né? Aonde você fica preso naquela relação? Enquanto você não soltar, não resolver esse gancho, e ele permanecendo, vai vir uma outra relação com o mesmo tipo de padrão, com o mesmo tipo de problema. Então, a questão está voltada para, dentro de todos esses problemas que eu trago aqui na hora da DR, nas nossas lives, não adianta apenas, por exemplo, hoje o nosso tema sobre desconfiança e ciúme, não adianta só a gente entender o ciúme, a questão da pessoa que é ciumenta, o que está por trás, né? O que acontece com essas pessoas que estão numa relação com muito ciúme, com muita desconfiança, com muita... o que faz com que elas permaneçam, o que faz com que elas repitam esse padrão durante tanto tempo. Então, isso é que realmente vai ajudar você que está assistindo a nossa live, que vai assistir depois a gravação, possa realmente poder identificar se você, por exemplo, no caso do ciúme, se você é a pessoa que sofre com um ciúme que te corrói, uma desconfiança que te faz adoecer, ou então você é aquela pessoa que sofre os efeitos de uma pessoa ciumenta, o convívio de uma pessoa que está sempre desconfiando, que está sempre ciumenta. Então, essas duas facetas são importantes para quem sofre os efeitos da relação ciúme compreender por que eu estou mantendo uma relação como essa, o que me faz estar preso ou presa a uma relação como essa. Né? Então, como toda a nossa live, né, a live ela só faz sentido por conta da participação de vocês. Né? Senão eu fazia aqui um vídeo, fazia um vídeo aqui de 20 minutos, 1 hora, meia hora, e depois publicava. O grande objetivo da live é a participação de vocês. Então, estou convidando vocês, principalmente aqui o pessoal do Instagram, né, a estarem mandando para mim a sua contribuição, os seus relatos, as suas dúvidas dentro do tema para que eu possa então abordar. E hoje o nosso tema é desconfiança e ciúme. E meu título de provocativo para vocês, né, foi desconfiança e ciúme. Será que isso é uma prova de amor? Será que isso é uma prova de valorização? Ou seja, perceber que tem uma pessoa que sente ciúme de mim, me dá a sensação de que isso então me valoriza? Será que uma relação então tem algum tipo e algum nível de ciúme que pudesse ser saudável? Né? Uma desconfiança que pudesse ser saudável, tolerável? Em que sentido, em que circunstâncias você acha que, por exemplo, a desconfiança e o ciúme podem ser saudáveis, podem ser construtivos? Você já sentiu assim, presa ou preso numa sensação de ciúme, de sentir ciúme da pessoa que você convive, do seu relacionamento? Então eu quero que você comece a colocar aqui primeiro essa grande pergunta, né? Ciúme, né? A desconfiança e ciúme são provas de amor, né? São provas de validação, de valorização, porque então se eu sou objeto do ciúme, é sinal que então eu tenho valor, eu sou amado, sou importante. Vai colocando aqui o pessoal do Instagram, e o pessoal do YouTube. O YouTube aqui tinha mudado aqui, dizendo que estava ok, mas voltou a aparecer aqui uma mensagem amarelinha, dizendo que está com dificuldade de carregar o vídeo. Eu vou fazer o seguinte do pessoal do YouTube, eu vou interromper aqui a transmissão e vou começar de novo. Enquanto isso, o pessoal do Instagram, vamos mandar para mim. Tatiana Novaes, boa noite. Pensador, boa noite. Espaço Anjo Azul. Vamos colocando aqui. Vocês acham então que ciúme, desconfiança é prova de amor? Representa, significa valorização? Quer dizer, que a gente está sendo valorizado na relação? Olá, dona Tatiana Novaes. Enquanto isso, eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube e vou começar outra. Muito bem. Vamos ver aqui se a gente consegue resolver. Não acho que seja não. Mirtes, não acha? Rosângela Ana Paiva. Como vai, Rosângela? Boa noite. Não acho prova de amor, e sim de insegurança. Silvana Batista. Boa noite. Muito bem. Então, não é uma prova de amor, então? Essa é uma grande uma provocação, né?
porque nós vemos muitas vezes as pessoas, e algumas pessoas que sofrem os efeitos de uma, que sofrem com uma pessoa, né, que é muito ciumenta, às vezes até alimentarem isso como se isso fosse realmente uma prova de amor, uma prova de valorização, de importância, na medida que o outro sofre, e às vezes até provocando algum nível de desconfiança, algum nível de incerteza, de áreas meio cinzentas na relação, para manter o outro nessa sensação de uma reação de ciúme, uma reação de insegurança, uma reação de reações sobre a cobrança de estar perto, de dar satisfação, de dizer onde vai, de se atrasou, como sendo então prazeroso também para algumas pessoas ver o outro sofrendo por conta desse tipo de incerteza. Mas na verdade, né, como a Rosângela já começou aqui a falar, na verdade, quando a gente percebe o aspecto importante do ciúme, é que ele, para ser algo saudável, ele tem que ser algo que esteja ajudando a construir uma nova base de relação, um novo tipo de ajuste naquela relação. Então é difícil imaginar que haja um ciúme que pudesse ser saudável, né? Então, do que nós falamos, do que nós chamamos, o que vocês acham que é o ciúme, né? Ou seja, o que parece que nós podemos chamar de ciúme, né? O que seria um conceito de ciúme? Normalmente o ciúme, ao invés de ser prova do amor, ele está relacionado a um comportamento de alguém em relação a uma atitude do parceiro ou da parceira, que faz com que haja uma reação de insegurança, de instabilidade, de controle, de uma reação emocional, de dúvida, né, sobre a manutenção da relação, sobre a possibilidade de estar havendo algum tipo de traição ou algum tipo de quebra de confiança, não necessariamente da traição em si com uma outra pessoa, mas o ciúme às vezes não está relacionado apenas a uma outra pessoa, mas o ciúme é relacionado, por exemplo, ao tempo dedicado pelo parceiro, pelo marido, pelo namorado, ou namorada ou esposa, em relação ao tempo dedicado ao trabalho, ao tempo dedicado ao futebol, ao lazer, aos amigos, à televisão, ao celular. E aí o ciúme vem por conta dessa competição, dessa divisão, que aí muitas vezes no ciúme pode ser uma divisão não só do tempo, mas daquela sensação da divisão da importância. Ou seja, quando você então tem uma reação de desequilíbrio, quando você sente que há uma divisão, uma ameaça para alguma coisa que para você te daria um nível de sensação de maior estabilidade e segurança. Então, se for de repente, porque esse parceiro, ele sistematicamente fica olhando para outras pessoas, então tem a ver com a incerteza sobre a manutenção da relação, sobre a estabilidade da relação, sobre uma possibilidade de traição, mas também se dá por essa reação, pela sensação de quem sofre com o ciúme, da divisão do tempo, né? Ou seja, da competição em relação à dedicação, ao interesse por outras coisas que não seja a própria pessoa. Então, o ciúme e aí a desconfiança é quando a gente, além do ciúme em relação a dessa competição, dessa comparação entre importância, entre perspectiva da relação, tem a questão da desconfiança, ou seja, da gente começar a duvidar da confiança no combinado, naquilo que está sendo trazido como base daquela relação. E isso pode se dar não só nos relacionamentos amorosos, isso é uma coisa que eu tenho sempre falado aqui, nós temos problemas de relacionamento interpessoal. Então, em relacionamentos amorosos, tem características específicas por conta da questão da intimidade, da questão física, mas nós temos também ciúmes no campo da amizade, no campo dos relacionamentos sociais. Quantas e quantas pessoas sofrem pelo efeito de ciúmes em relação a uma amiga que tem ciúme da outra porque saiu com uma outra terceira amiga, ou então porque não saiu e foi para um outro programa, ou então porque ficou em casa e não...
nós temos, então, nos relacionamentos de modo geral, muitos relatos de pessoas que sofrem com esse tipo de reação do ciúme, né? Então, a Rosângela está perguntando aqui, o ciúme seria estar no controle? Rosângela, eu diria para você, deixa eu só ver aqui, eu diria para você que um dos problemas, né, relacionados ao ciúme é a sensação de ter o controle ou aquela impressão de que há algo que não se tem controle. Por isso que normalmente vem muito com a desconfiança, né? O ciúme vem com a desconfiança, porque há sempre uma sensação de que algo, em relação à relação que se estabelece, ao combinado daquela relação, ao tipo de fidelidade, ou seja, algo que parece que está acontecendo e que escapa ao nosso controle. Então tem muita ligação com o controle. O que você está falando, e aí sim é uma segunda etapa, é quando a pessoa sofre esse tipo de insegurança e ela então começa a tentar estabelecer estratégias para garantir que essa desconfiança, essa comparação, essa perda de importância, essa perda de espaço da relação, a ameaça à continuidade da relação, para que ela não aconteça, uma das reações é aumentar o nível de controle sobre de quem se tem ciúme. Então, o controle ele está numa base da relação, né, de perceber que não se tem o controle sobre o comportamento do outro, sobre o interesse do outro, sobre os projetos do outro. E aí, para algumas pessoas, e aí é importante fazer essa distinção, né, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, para algumas pessoas, essa sensação da desconfiança, de perceber que tem uma possibilidade de estar sendo enganada, de estar sendo traída, de ter de poder ser preterida em relação a uma outra preferência. Algumas pessoas, então, elas exercem uma estratégia de um aumento do controle sobre a pessoa, né? E essa é uma das indicações, dos sinais que a gente observa uma pessoa que está com um ciúme patológico, um ciúme exagerado. Normalmente são o quê? Aquelas pessoas, então, que começam a controlar o celular, querem, então, controlam os horários, controlam aonde está, aonde não está, querem controlar com quem está falando, querem, de repente, quando na primeira oportunidade, pegar um celular, ver a senha para poder ver as mensagens, porque fica com aquela sensação de que está sendo substituída, trocada, desprezada. E isso, então, são sinais de um ciúme exagerado, né? Ou seja, quando você começa, então, a ver que começa a exercer nesse controle uma tentativa de neutralizar aquela sensação de insegurança. Agora, vejam, a Salete está colocando aqui, se a amiga tem ciúme de outra amiga, não é amiga, acho, infelizmente. Veja bem, é a mesma coisa, Salete, que a gente dissesse que uma mulher que sente um ciúme exagerado por um homem, não é um relacionamento, não é amor. Veja, não quer dizer que não tenha sentimento, né? Não quer dizer que não tenha afinidade, que não tenha uma perspectiva de compartilhar a vida, mas é um amor que é adoecido, que está adoecido. É uma amizade que está adoecida. Por quê? Tem um nível normalmente, por trás daquele que sofre, né, que sente o ciúme, é um nível de apego muito grande àquela pessoa, seja um marido, seja um namorado, seja uma amiga, né? Ou seja um filho. Tem mães que têm ciúme dos filhos em relação a amigos, a programas. Então, não quer dizer que não tenha amizade ou que não tenha amor, mas é um amor, é uma amizade que adoeceu. Porque, normalmente, para quem sofre, quem é ciumenta ou ciumento, e que tem esse tipo também de desconfiança, normalmente algumas causas, né? Uma delas é esse tipo de apego, ou seja, a pessoa desenvolve um apego, um tal nível de dependência daquela pessoa, ela se sente de tal forma com a necessidade de manter aquela pessoa num determinado local que deixa quem sofre dos ciúmes, com os ciúmes, mais seguro, que então fica apegado àquela pessoa. Então essa pessoa não pode fazer nada que tire dessa zona de segurança, dessa sensação de que isso pode
essa saída, esse comportamento, essa ação represente uma ameaça. Então, esse apego é que acaba distorcendo o relacionamento, porque se um relacionamento é para troca, é para crescimento, se é para a gente poder aprender a conviver com os conflitos, né? E nesse sentido, a gente, ao invés de estar crescendo, a gente tem uma insegurança, uma tentativa de manter o outro preso ou presa naquilo que me deixa seguro e que não dá liberdade, que não tem uma coisa saudável. Então, nós temos uma distorção até da finalidade do relacionamento. Então, a questão do apego, ela vem por uma questão de, normalmente, quando a Rosângela falou acima, por uma sensação de insegurança. O que é insegurança? Insegurança é insegurança, não estar seguro, não segurança. Insegurança é um receio que nós temos, que antecipa nesse receio um temor nosso de não ter recursos, não ter capacidades, não ter competência, não sermos capazes de lidar com uma determinada situação. É isso que nos deixa inseguros, de a gente não sentir que tem recursos, né, capacidade, condições de lidar com uma situação à frente. Então a gente fica inseguro. No caso do ciumento, ou da ciumenta, qual é esse nível de insegurança? De eu não ser capaz de manter a relação, de eu não ser capaz de conseguir deixar de ser enganada, de repente perder aquela relação, de ser trocada ou trocado por uma outra pessoa. Como isso, essa possibilidade é muito ameaçadora, eu fico então, né, muito instável, desequilibrada, porque eu não consigo prever esses movimentos e com a sensação de vir a sofrer bastante com isso. A partir daí, aí é que se estabelecem então as reações, que podem ser, como a gente estava falando aqui, um aumento então do controle, pode ser também uma sensação de desequilíbrio emocional, que a gente começa então por achar que não é capaz, que não é suficientemente boa, etc. Nós podemos entrar então num desgaste emocional, podemos entrar num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, porque a insegurança estabelece, eu não consigo exercer objetivamente uma ação de maior controle, que não é saudável, mas pelo menos me dá a ilusão de que eu estou tentando manter aquilo sob controle, sob meu domínio, para garantir que o outro não faça, o que torna uma relação sufocante, desgastante. Se essa pessoa ela não tem essa característica de uma ação deliberada para tentar controlar, para evitar isso, ela sofre da insegurança da mesma forma, mas ela, ao invés de ter uma ação, ela faz uma implosão. Então, o ciúme vai corroendo por dentro, vai deixando a pessoa ansiosa, porque ela percebe que a cada movimento, a cada desconfiança, o medo que ela antecipa, o medo fica mais próximo. E não é objetivo. Não é necessariamente que aquele parceiro ou aquela parceira estejam de fato. Isso está dentro da pessoa que sofre esse ciúme exagerado, esse ciúme patológico. Então, em alguns casos, ao invés da ansiedade, o nível de sensação, de frustração, de perda de sentido, de realização, de felicidade, é de tal ordem que a pessoa começa então a implodir, e aí o seu sistema de neurotransmissão, dos neurotransmissores, o humor vai entrar em queda, porque é como se a pessoa julgasse a nível inconsciente que nada que ela faça vai ser suficiente para reverter aquilo. Ou seja, que é quase que inevitável que ela se depare com a situação que ela teme. E aí então ela sente o ciúme, mas ela está ali desgastada, ela está deprimida, ela está abatida, ela começa a ter problemas de sono, mesmo que ela não exerça esse comportamento típico, né? Que aí normalmente a gente pensa muito nesse comportamento estereotipado, né? Que é das pessoas que ficam cobrando o celular, que ficam cobrando o horário. Tem pessoas que, com esse tipo de ciúme exagerado, elas começam então a entrar numa produção mental, onde elas criam cenários dentro de si mesmas, cenários onde agora há pouco tempo eu tive uma cliente com uma situação como essa. Ela, de repente, o marido dela tem um trabalho, eles têm 2 filhos e tal, ele tem um trabalho que eventualmente termina relativamente tarde à noite, às vezes o pessoal sai do trabalho por conta do contato, né, comercial, vão fazer um jantar, ou vão jantar em algum restaurante e depois eles vêm para casa. E ele faz isso há anos, é o trabalho dele. E eles têm uma relação boa.
Mas, de repente, ela começou a se perceber, ultimamente, muito desconfiada e nada que pudesse justificar isso. Até que tem uma noite que ele tinha falado que ia, né, numa desses eventos e depois ia voltar. Quando ela acorda durante a noite, ela vê tudo escuro e ela tem um sobressalto, como se tivesse assim, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa. E aí ela tem uma sensação de muito desconforto, de muita angústia, e ela começa então a criar um cenário na cabeça dela. Ela olha para, ela grita por ele não está em casa ainda. Ela não foi nem ver o celular que ele tinha mandado para uma mensagem para o celular, e você vê, a coisa fica tão confusa que ela não foi olhar para o celular, ela gritou pelo nome dele, sem olhar para o celular, ela se levanta e aí ela diz que começa a fazer um cenário de horror, né? Então, primeiro ela começou a pensar que poderia ter acontecido alguma coisa com ele, sofrido um acidente de carro, poderia ter morrido, poderia ter acontecido. E daqui a pouco ela começa com os pensamentos do tipo, vai ver que ele então agora saiu com esses clientes, vai ver que então ele está com mulheres, vai ver que então ele já tem uma outra pessoa, vai ver que... E aí cria um cenário. Quando então, depois de 15 minutos, ele chega, aí ela viu o celular e ela viu que ele tinha mandado uma mensagem, que ele tinha ido levar um amigo em comum em casa, porque ele estava sem carro, ele tinha bebido e tal, ele não tinha bebido, então ele tinha ido lá e estava voltando. E ele chegou como sempre chegou, e ela nessa hora faz uma cena, porque ela fica descompensada, porque na cabeça dela tinha um cenário, né? Um tipo de contexto totalmente onde ela estava sendo enganada, estava sendo traída, ela ia ficar sozinha, já tinha uma outra mulher. E aí depois, quando ele percebe o desequilíbrio dela, ele fica assim, mas o que está vendo? Quer dizer, isso é meu trabalho, sempre foi assim, a gente tem uma vida, e eles têm uma vida, né? Não tem nada, porque aí é isso que é estranho, né? Tem algumas situações onde essa desconfiança ela é justificada. E isso é que deixa as pessoas que sentem o ciúme, e aí eu vou falar aqui em nome das mulheres, porque normalmente são mais as mulheres que eu atendo, esse ciúme, essa imagem de que está acontecendo alguma coisa, de que ela às vezes ela é fundamentada, né? Ou seja, uma mulher que começa a perceber uma mudança de comportamento do seu marido, uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento no celular, de comportamento social, de algum tipo de mudança, por exemplo, na energia sexual. Ou seja, existe uma mudança real que faz com que haja esse desconforto, essa desconfiança. E aí a insegurança gerando não é só o ciúme, mas uma desconfiança de que tem alguma coisa errada, alguma coisa no sistema que não está declarada, mas que aquela mulher sente. E muito frequente que nesses casos da desconfiança, mesmo que a gente não veja, tem algo no nosso campo que a gente, por uma outra via, a gente acaba sentindo que tem uma diferença, que tem um partilhar, é como se essa energia estivesse sendo dividida, estivesse sendo compartilhada com outras pessoas. E aí, essa mulher ou esse homem sente que tem alguma coisa errada, é intuitivo, ou seja, é como se a gente fizesse uma leitura energética, inconsciente, de alguma coisa que está na realidade, mas que não está concreta na realidade. Agora, o problema, e isso então, vamos então fazer um parênteses aqui, né? Esse seria então aquilo que a gente poderia dizer de uma desconfiança e de um ciúme, que seria a única condição de a gente poder colocar que eles seriam saudáveis. Por quê? Porque a minha impressão, diante de um relacionamento onde tem um combinado, onde a gente tem algum tipo de combinado de comportamento, de partilhar, de compartilhar a vida, de fidelidade, de respeito em relação a horários, em relação à forma como se comunica, né, o que se faz, das individualidades que são respeitadas, mas são compartilhadas, e para cada um tem um combinado diferente, quando eu sinto que tem uma diferença e que isso está me causando um desconforto, de eu ser capaz de, com esse desconforto, mesmo com essa desconfiança, com o incômodo de alguma coisa que está sendo dividida, por exemplo, um marido que começa então a dar mais atenção ao jogo carteado dos amigos de sexta-feira do que poder, por exemplo, sair sexta-feira para poder jantar fora. Ou que então fica muito mais fixado no futebol do sábado do que de repente sair com os filhos para o parque, etc, etc.
É nesse sentido chegar e falar assim, olha só, vamos conversar. Isso não está legal. Eu estou me sentindo desprezada, eu estou me sentindo não valorizada, ou então eu estou me sentindo que de repente fico sozinha, eu estou achando que tem alguma coisa que não está encaixando. Então, isso são os sinais até de uma desconfiança e de um tipo de ciúme, mas que leva a uma comunicação madura, que é comunicada, que é colocada de uma forma transparente, levando então a esse casal a um tipo de revisão. Será que é isso? Porque essas revisões, a gente acaba fazendo pouco essas revisões, né, nas nossas relações, e às vezes a gente está avançando e o outro permanece, às vezes, num ponto sem dar atenção, sem se cuidar, ou então está mudando de escolha. Quando a gente procura fazer uma DR, como a gente faz aqui, fazer uma DR para poder ver, olha, isso não está legal, isso aqui não tem ficado. Nós podemos ajustar para ver assim, ok, estamos indo então na mesma sintonia ou estamos tão defasados que a gente tem que repensar. E isso é saudável. Né? Então, não é porque muitas vezes essa desconfiança ou esse tipo de ciúme é por conta de algo que não está agradando e tem que ser atualizado. O maior problema é quando, apesar disso, ou ao invés de buscar esse tipo de relacionamento, de comunicação, acontecem duas coisas. Ou essa comunicação ela não é suficiente para resolver porque existe de fato alguma coisa, né? Então, aí ou então, a partir desse tipo de relato, independente até da mudança, a pessoa continua com o ciclo, entra no ciclo de desconfiança, de ciúme, de comportamento de controle, etc. Ou seja, aí se torna patológico. Essa minha cliente, por exemplo, agora que tem alguns meses que eu estava atendendo, ela entrou exatamente nisso. Ela não tinha uma característica de desconfiança. E a desconfiança dela não tinha elementos reais, porque ela mesma depois percebe isso. Mas ela começou a entrar no loop onde, então, a partir do primeiro momento, onde ela tem lá o episódio dela de insegurança e tudo bem, mas a partir daí eles conversam e aí eles se acertam, ela fica com aquilo, mas será que não? Será que não tem? Será que... Ou seja, disparou nela um tipo de gatilho de um conteúdo que acionou esse tipo de pensamento. Posso estar sendo trocada, podia ser que eu ficasse sozinha, eu posso estar sendo enganada. E aí, veja, então essa desconfiança se transforma num ciúme, uma tentativa de controle, porque a partir de um episódio ela não consegue ir para uma comunicação que foi madura, mas ela, ao invés de avançar para que eles continuem na relação e nos desafios da relação, ela entra então no ciúme doentio. Então, esse é que é o problema, quando, né, quem sofre do ciúme permanece e isso não é saudável. Né? Mesmo que o outro falando, mesmo... E é claro que aí a dificuldade, quando eu estou falando, é que às vezes existem realmente elementos onde a desconfiança começa a se materializar com alguns desencontros, algumas coisas ocultas, e aí exige que você, que está passando por isso, seja capaz de poder trazer e falar assim, olha, mas não está, continua não estando bom, eu não estou gostando disso, não está legal. O problema é que não adianta depois você ficar olhando o celular, etc, etc, porque isso começa a ficar o inferno para quem sofre. Né? E muitas vezes, se o outro não tem um motivo real que justifique isso, o outro começa a ficar sufocado, começa a ficar desgastado, começa a ficar num nível de repulsa. Eu já tive casos, atendendo mulheres assim, em que ficou muito claro isso. É, o tipo de controle, o tipo de tentativa de domínio era de tal forma que o marido começou a ficar muito resistente, se distanciando, com uma má vontade, porque aquilo estava muito insuportável. Mas na medida que ele fazia isso e ele saía de uma ligação, aumentava nela a sensação de que tinha alguma coisa errada. Quando então ela começou a perceber que ela que precisava mudar a atitude para poder, mudando essa atitude, questioná-lo e poder trazer para uma avaliação dela se realmente ela queria isso ou não, ela então percebe que quando ela sai desse mecanismo de controle excessivo, ele relaxa e ele se aproxima, e aí ela vê que todos os fantasmas delas vão embora, porque quando ele se afastava, aumentava nela a suspeita de que tinha alguma coisa errada, ou seja, aumentando aí o nível de apreensão dela em relação à possibilidade de ser enganada, traída, etc. Então, daí já dá para ver a dificuldade, né, quando a gente entra nesse tipo de desgaste, a dificuldade de manter um mínimo de satisfação na relação,
o problema do humor, né? Entrar num quadro mais depressivo, começa então a ter esse desgaste, essa ansiedade de poder então controlar todos os passos, celular, né? Eu tive um cliente, eu atendi a mulher que era vítima de um ciumento completamente adoecido. Ele conseguiu contratar um hacker para colocar um rastreador no computador dela e no celular dela. Então ele conseguia monitorar, porque ele sabia, ela era médica, então estava atendimentos em vários hospitais, clínicas e tal. Ele tinha então monitoramento, ele sabia exatamente aonde ela estava, qual era o hospital, quanto tempo ela ficou, qual o trajeto que ela fez. Tamanha era a obsessão e a insegurança dele em relação ao temor que ele tinha de que ela, porque ele achava que ela era uma pessoa indesejável, que ela não era confiável e que ela poderia de repente estar tendo um relacionamento com um outro homem e traindo ele. Uma questão que não era real, não era. E essa mulher, ela fica totalmente desgastada, porque esse cara então não confia, ele inferniza ela, ele monitora. Quando ela descobriu isso, ela falou assim: para tudo. Foi quando ela me procurou, porque ela falou assim: eu já não sei, só que ela não sabia o que fazer. Porque ela entende isso, ela vê que ele tem uma doença e ela gosta dele, mas ela fala assim: mas eu não consigo tolerar isso. Como é que então você lida com esse tipo de situação? Não é uma situação fácil, né? Vamos ver aqui. Mônica, boa noite, Mônica. Marluce, boa noite. Ivanilda, boa noite. Ivanilda, quanto tempo? Guilherme, boa noite. A Mônica está colocando aqui: o ciumento pode. é, O ciumento pode trair por achar que vai ser traído? Pode. Ou torna-se ciumento porque já traiu, por já trair e achar que vão lhe fazer o mesmo. Veja bem, isso é uma pergunta bem interessante, Mônica, muito bom. É, qual é a minha resposta normalmente para essas perguntas, gente? Pessoal que está acostumado, qual é a resposta? Depende, né? Denise Piton, boa noite. Adelina, boa noite. Depende. Depende de quê? É, o que então causa a questão do ciúme? Né? Isso quer dizer então que o ciumento ele é ciumento porque ele trai ou já traiu e por isso pode ser alguém que de alguma forma tendo depende, né, Anabela? A Anabela já sabe quais são as respostas. É, é possível e é relativamente comum, mas não é tão mais frequente. A pessoa que traiu ou que trai, ela desenvolve, é como se ela projetasse na pessoa que ela tem um relacionamento, vamos dizer que é um homem que é casado, ou uma mulher, vamos dizer um homem que é casado. E ele começa então a desenvolver um tipo de ciúme excessivo pela mulher. E aí depois quando isso vem à tona, mas por que tanto controle e tal? Esse homem, ele trai essa mulher. É como se ele percebesse de tal forma que, e normalmente, ou, né, por exemplo, os casos não são normalmente simples, né, eles são mais complexos, né? Então, esse homem, por exemplo, se relaciona com uma amante que também é casada. E aí eles têm um relacionamento extraconjugal, tanto ela como ele. Ok. A sensação dele de que essa amante também então está traindo o seu marido faz com que ele ache que então ele possa estar sendo ou vir a ser traído por essa mulher. E aí tem aquela coisa que é muito cultural e que demonstra esse tipo de imaturidade emocional e espiritual, que é eu achar assim, bom, para eu trair tudo bem, eu sei por que eu estou traindo, mas a minha mulher não pode me trair. Então, uma mulher que, então, eu posso trair, mas o meu marido jamais, então eu vou infernizar a vida dele. Tá? Agora, isso não é, Mônica, o mais frequente. É possível? Tá. Uma coisa que é frequente, aí sim é frequente, é uma pessoa que passou por uma situação de traição, uma pessoa que passou por uma situação de repente, quando ela se deu conta, o relacionamento já estava se desfazendo e quando ela percebeu, o relacionamento se desfez e ela fica com a sensação, principalmente as pessoas que foram traídas, as pessoas que de repente se veem surpreendidas com um parceiro chegando e falando assim, olha, terminou. Ela fala, mas peraí, mas por que terminou? Ah, mas a gente já veio desgastando há muito tempo. Não, mas a gente tem brigas normais. Não, tem muito tempo que eu estou falando para você. Ou seja, tem uma comunicação, mas ela é tão defasada em que esse homem ou essa mulher já está pensando em sair e o outro não ouve isso, não reconhece isso. E aí, então, quando tem uma constatação, de repente, de uma realidade, onde esse outro fala assim, estou indo embora, essa sensação da ruptura abrupta,
ela traz para quem sofreu a separação, o abandono ou a traição, né? Eu já falei aqui em live sobre as marcas da traição, essa é uma das marcas da traição. Eu fico então com a sensação de que eu não consigo perceber, ou eu não consegui ver o que estava acontecendo, e é por isso que eu fui traída, por isso que eu fui abandonada, por isso que eu, de repente agora eu estou só. Então, uma experiência negativa anterior traz, mesmo que a gente fale assim, não, mas eu já superei. Conscientemente a gente acha que já superou, mas inconscientemente tem algo que fala assim, pode ser que eu seja enganado novamente. Tá vendo? Demorou, vai ver que tá traindo igual eu já fui traído. Já foi, ou seja, esse tipo de mecanismo é inconsciente, não necessariamente é consciente, mas é então uma das principais causas. A sensação da pessoa por ter passado por algum tipo de experiência dolorosa, abandono, traição e tal, projetar no próximo, no relacionamento atual ou num próximo relacionamento, o mesmo tipo de medo, o mesmo tipo de receio. Porque o nosso psiquismo, ele funciona num movimento, um dos movimentos do nosso psiquismo é uma tendência a uma generalização. O que é a generalização? O que eu estou chamando de generalização? É quando a gente passa por uma situação, por exemplo, de uma traição, ou então fomos. Então, na adolescência, eu fui enganado pela namoradinha, ou então pelo namoradinho que foi lá e ficou com a amiga, ou então acabou com o relacionamento de repente e tal. Aí depois eu tenho um relacionamento já mais sério e tal, em que eu identifiquei que fui traída, fui enganada, etc. Quando tem essa sequência da repetição, o nosso psiquismo fala assim, tá vendo? Olha só, ele me enganou. Esse aqui me traiu. Então, é como se a gente falasse assim, esse aqui me enganou, esse aqui me traiu, todos os homens vão me trair. Ou seja, sempre eu vou ser traída. Então, isso generaliza. Então, quando eu tenho um relacionamento onde tem uma entrega, uma proximidade, uma intimidade, tem algo que fala assim, você corre risco de ser traída. Você vai ser traída. Cuidado. E aí, então, dispara esse nível de insegurança. Isso está muito a nível inconsciente. Então, essa experiência que a Mônica coloca, ela é muito mais frequente de a gente encontrar como uma causa das pessoas que têm um ciúme excessivo. Né? Esse conteúdo inconsciente, nem sempre ele uma experiência que a gente possa acessar com a nossa memória, na nossa história biográfica. Dentro do trabalho que eu faço, que a maioria de vocês conhece, buscando muito esses conteúdos inconscientes, a gente vai encontrar esse tipo de trauma, esse tipo de desconfiança, esse tipo de quebra da autoconfiança em situações do inconsciente mais profundo, que pode ser da sua história pessoal, pode ser da sua história familiar. Ou seja, na família tem uma tendência das mulheres que vão sofrer com homens abusivos, com homens que traem, com homens que têm, algum tempo atrás, depois da pandemia, por conta da pandemia, uma cliente que me procurou, por conta da pandemia, ela acabou vindo à tona que o marido dela, que trabalhava era gerente de não sei o que, no Brasil, ele viajava muito. Com a pandemia e a necessidade dele ficar isolado na casa dela, que era aqui no Rio de Janeiro, ela então descobriu, por conta da pressão, que ele tinha duas outras famílias. Em duas outras capitais do Brasil, ele tinha duas famílias, mais duas famílias. Ele tinha duas casas, quer dizer, ele tinha três casas. Quer dizer, a sensação, né, de repente, isso, quando ela começou a trazer essa questão, era, né, muito evidente que ali aquilo foi um choque para ela e tal. Quando a gente vai fazer um trabalho de poder trazer a origem disso, além de uma história pessoal mais antiga dela, né, de uma suposta vida passada dela, de um conteúdo mais profundo, ela então começa em uma das sessões que eu fiz um trabalho sistêmico a perceber que esse era um padrão de várias mulheres da família dela. Então tinha uma história pessoal dela, tinha uma história familiar que reforçava isso e ela estava reproduzindo ainda nas escolhas dela, atraindo homens com esse tipo de perfil. Quer dizer, tinha alguma coisa dela. Agora veja, o outro motivo que costuma ser muito presente, mesmo nessas pessoas que têm um trauma. Por que então essas pessoas que passam por isso, elas ficam com um tipo de marca? Porque normalmente tem uma quebra da questão da autoconfiança e principalmente esse tipo de vivência, esse tipo de padrão familiar encontra uma mulher
que tem um problema em relação ao seu amor próprio, ao seu sentido de valor. E se eu tenho então uma dúvida ou uma sensação de desvalorização interna, inconsciente, quando eu vivo isso, parece que confirma, tá vendo? Eu não tenho valor. Então eu começo então a achar que, como eu não tenho valor, uma das questões mais reforçadoras ou que provocam, né, aumentam a questão do ciúme é a comparação. Então ele está saindo com aquela mulher, ou então está com os amigos, ou seja, na comparação, eu sou menos importante do que aqueles amigos. Eu sou menos atraente do que aquela mulher. Eu sou menos. Nessa comparação encontra uma dúvida interna do seu real valor. Isso é muito inconsciente, mas acaba criando um pano de fundo que faz com que eu, temendo não ter valor, eu lute para poder trazer e confirmar esse valor. Ou seja, quem é que está me confirmando esse valor? O outro. Então o outro não pode ir embora. E aí vem aqui uma outra questão também, que é, se o outro for embora, eu então não vou ter mais ninguém. Se eu tenho pouco valor e esse homem é aquele que me dá valor, que está comigo, se ele for embora, parece que então eu não vou ter mais valor. Se ele for embora e se separou, parece que então eu não vou ter. E se eu tiver, vai fazer a mesma coisa. Então, uma sensação, porque veja, se eu começo a ter uma desconfiança, eu sou uma mulher, estou numa relação, começo a ter uma desconfiança e abordo meu parceiro, e ele continua com esse comportamento, e eu tenho um nível estruturado de autoconfiança, eu vou chegar para ele e falar assim, olha só, eu não quero uma relação que eu fique sempre na dúvida se eu estou sendo traída, se você não é capaz de me oferecer alguma coisa que realmente me pareça dentro do combinado, de cumprir o combinado que me deixa ok, essa relação não é para mim. E eu vou sair e vou me separar, por quê? Por causa da questão de amor próprio. Agora, muitos de nós acabam tendo um buraco nessa questão do amor próprio, uma dificuldade nessa convicção do nosso valor, que a gente fica temeroso de que se perder não vai ter mais, ou que então a gente vai, na comparação, a gente está sempre sendo preterida, está sempre sendo defasada, então a gente não pode perder aquilo, porque a gente tem aquela pessoa, então a gente torna a nossa vida de relacionamento um inferno. Por quê? Porque eu começo então a manter uma relação que não me satisfaz, eu torno a vida do outro também um inferno, seja ele responsável ou não por realmente um tipo de desconfiança, motivo de desconfiança, a relação passa a não fazer sentido. Passa a não ter atender a finalidade do que é a relação para nós, para o ser humano. Mas se eu tenho essa dúvida, eu sou capaz então de manter esse tipo de relação. Principalmente, aí vamos acrescentar um outro ingrediente nessa questão, se eu tenho então nessa mulher ciumenta, ou nesse homem ciumento, um traço significativo de poder, de domínio. Então eu me sinto inseguro, eu me sinto insegura, mas não vai poder sair, não pode olhar para o lado, não pode, tem que chegar nessa hora, tem que não sei o que, eu tenho que ver o celular, tem que ter senha aberta, tem que, que é para eu poder, usando o meu domínio, a minha pressão, a minha coação, a minha chantagem, manter o outro num lugar que me deixa seguro. Só que isso acaba estabelecendo uma tal falta de liberdade que acaba trazendo desgastes muito grandes para as relações. Qual é o grande problema dentro do meu modelo, né? A maioria de vocês conhece o meu modelo de relacionamento, um modelo de relacionamento que eu chamo de 5D, ou seja, nós nos relacionamentos, nós trocamos em 5 dimensões. Basicamente em 5 dimensões, a gente poderia colocar mais dimensões, mas eu basicamente trabalho com 5 dimensões. Uma delas, que é uma intermediária, que é muito importante, que ela é uma das maiores geradoras de conflitos, é aquela que eu chamo de individualidade. Ou seja, nós trocamos como indivíduos. Então eu troco numa relação com uma parceira, onde eu tenho a minha individualidade, eu tenho a individualidade dessa parceira e eu tenho a individualidade do casal, da proposta, da família, da equipe, né, da amizade. Então eu tenho a minha necessidade, você tem a sua necessidade e nós temos a nossa necessidade como casal. O grande desafio é eu poder então fazer valer e poder manter aquilo que é importante e necessário para mim na relação, mas entender que o outro tem necessidades dele também e que precisam ser mantidas, respeitadas, e que precisam ser negociadas, e tem algumas necessidades que também nós temos que fazer concessões e combinados, porque tem uma necessidade do casal para poder manter a relação.
Então imagina, se uma pessoa que por motivo de falta de autoconfiança, desse tipo de desconfiança, ou por motivo de apego, eu começo a exercer no outro uma restrição da liberdade, da escolha, da autonomia, então eu tenho um problema porque o outro em algum momento vai estar totalmente preso, dominado, abafado, desgastado. Isso então faz com que essa relação ela vá ter um efeito, né, de desequilíbrio, de adoecimento. Né? Então, o problema do ciúme é que ele acaba gerando, principalmente para quem sofre do ciúme, um tipo de desgaste, um tipo de corrosão que vai colocando a saúde emocional, a saúde mental e muitas vezes, inclusive, a saúde física. Né? Ou seja, eu já tive uma cliente que ela, por conta desses sobressaltos, da angústia, daquela ansiedade, ela começa a desenvolver um problema de cardiopatia que visivelmente, e o médico chega a essa conclusão, tem um fator estressante, é quando então, por uma mudança que teve no trabalho do marido, onde então teve uma mudança das pessoas, e aí tinha então um grupo que saía sempre à noite, que para happy hour, não sei o quê, ela começa então a perceber que tem uma mudança de comportamento e ela começa a ficar insegura, aquilo gera uma tensão, ela começa a cobrar, e aí então o nível de alteração do sistema cardíaco dela, vascular, começa a apresentar aquilo que já tinha como predisposição, mas potencializa para um desequilíbrio que leva até um problema físico. Né? Então, o grande problema é que quando a gente não se dá conta, isso pode então começar a repercutir na nossa saúde emocional e na própria relação. Então, veja, qual é um dos grandes desafios para quem passa por uma situação e que convive com ciúmes, né? É você perceber que se você é quem sofre com o ciúme, tem alguma coisa que você precisa observar que faz você ficar presa e mantendo essa sensação de desconfiança, de insegurança dentro de uma relação onde não está trazendo esses sinais. Ou tem alguma coisa errada na relação que você tem que se posicionar, ou então você está tentando manter uma sensação de segurança que tem a ver com você, não tem a ver com a relação, não tem a ver com esse parceiro. E aí você tem que olhar para ver o que tem em você que precisa ser mudado para das duas uma. Se esse parceiro, ele continua então dando indícios de que não é confiável, não sei o quê, você tem que se posicionar para poder sair. Mas se eu acredito que, por exemplo, que eu não tenho valor, eu tenho medo de assumir isso porque tenho uma dúvida se eu de repente vou ter um outro relacionamento. Então a gente fica naquela dúvida, assim, uma ilusão, né? Então é preferível tentar fazer com que ele me dê segurança, que ele não faça isso, que ele faça aquilo, que ele me mostre o celular. Como se isso fosse trazer. Mas veja, se não for isso, vai acontecer uma outra coisa. Principalmente se esse outro, né, ele deixa e mantém e até gosta de manter nesse tipo de sofrimento. Na hora que eu resolvo a questão do amor próprio, eu vou olhar e falar assim, se isso não é bom, ou ele muda, ou então eu vou embora. Isso não é que tem que terminar o relacionamento, mas para surpresa de vocês, muitas vezes, quando está nesse sofrimento e eu assumo uma segurança, o outro então acaba até respeitando mais, porque às vezes o outro está brincando, ou então você vai mudar, ele não muda e fala assim, então eu não quero isso, porque eu não quero uma relação onde a pessoa não respeita, por exemplo, que nós temos um combinado sobre horário, sobre os horários livres que cada um vai ter, porque se isso está combinado e não me faz mal, então não tem problema se o marido vai fazer um happy hour com os amigos. Se tem um combinado de que isso então não está legal, então, agora, se o outro quer mudar, ok, vamos refazer. Agora, quando eu fico presa achando que o outro tem que então mudar o comportamento dele para que eu me sinta segura, perdeu o sentido dessa relação. Então, se você que sofre do ciúme e permanece nisso, tem então essas coisas, né? Alguma coisa relacionada ao seu amor próprio, a quebra da autoconfiança, talvez um trauma, talvez um padrão como esse, ou uma tentativa de domínio para garantir que o outro mude ou faça uma coisa para eu me sentir seguro, para eu me sentir em paz. E isso acaba trazendo para a relação um empobrecimento, um desgaste muito grande. Agora, algumas vezes, a pessoa que me procura, por exemplo, no processo terapêutico, é aquela que sofre porque está convivendo com alguém que é ciumento e que não está aberta a poder olhar para si, de poder fazer um movimento de transformação,
de olhar para esse tipo de questão, e aí essa pessoa chega para mim e fala assim, a minha vida está um inferno, porque eu gosto dessa pessoa, mas assim, não há nada que satisfaça, porque se eu entrego o celular, porque eu entrego o celular, se é porque eu saí, é porque eu saí, se é porque eu cheguei, é porque eu cheguei, se é porque eu olhei, se é... Eu tive um cliente que a mulher dele é muito ciumenta, mas muito ciumenta. Então ele diz que logo que eles se casaram, né? Eles namoraram algum tempo, noivaram e tal, na época, não sei nem se noivaram, né? Não é tem tanto tempo assim. Namoraram e tal. Quando eles começaram a casarem, morando juntos, eu um dia vendo uma televisão, passa assistindo lá um filme na Netflix lá, e aí tem no meio desse filme um momento de música, um momento de uma música muito bonita e uma mulher cantando com uma voz assim, e ele chegou e falou assim, nossa, essa mulher tem uma voz. A esposa dele olhou e falou assim, como assim? Você está aí agora na minha frente dizendo da voz dessa mulher? Ele falou assim, mas é um filme da Netflix, a mulher canta bem, não canta? Mas olha só, vai ser um desrespeito da minha frente, você elogiando uma mulher, a voz dela. E ele falou assim, peraí, mas que... E aí, como é que pode isso, que eu não sei o que... E ele ficou tão atordoado que tem uma hora que falou assim, tá bom, desculpe. Veja, pedir desculpa porque ele elogiou uma pessoa que está no filme, mas que ele elogiou a voz e ela se sentiu, então, na comparação diminuída, preterida e tal, e aí exerce isso. E esse homem depois, ele veio e falou assim, eu já não sei mais o que eu faço, porque eu gosto dessa mulher, nós temos uma vida que tinha tudo para ser boa, mas ela não consegue ter um período onde isso fica estável, ela está o tempo todo fazendo, checando, e checa a minha roupa, e checa meu bolso, checa a minha rede social, checa a minha conta bancária, o meu cartão de crédito. Então veja, é uma pessoa, então você está numa situação de que conviver com uma pessoa que está completamente tomada por esse tipo de insegurança, nesse padrão que eu estou falando de dominadora, né? Então, além da insegurança, ela quer usar o domínio para se sentir segura, só que nunca, como é um buraco interno, nada é o suficiente. Qualquer coisa que ele fizesse, sempre ia faltar alguma outra coisa, né? E isso, então, favorecendo um desgaste que, para ele, minimamente, quando ele tinha que concordar com tudo, ele tinha que, então, atender, só que isso torna pobre a vida dele, a vida da relação e a perspectiva dessa relação. E aí, nesses casos, é muito difícil você, percebendo a dificuldade, se você não tem esse nível de comunicação em que o outro possa perceber que se ele também não procura trabalhar isso, tratar isso, ele vai acabar provocando aquilo que ele teme, que é o término da relação, que é que de repente ele se desencante daquela relação e busque outra, você está numa situação difícil, porque se você não tem essa comunicação, o outro não tem essa abertura, você passa a ter uma decisão importante a tomar. Se o nível daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que faz sentido, consegue compensar aquilo que é o inferno, aquilo que é tão desgastante. E veja, não tem uma resposta absoluta para isso. Isso é totalmente pessoal. Alguns vão ser capazes de conviver com isso porque amam. E amam do jeito que é, compreendem. Outros falam assim, isso é muito desgastante, isso não faz sentido para a minha vida, não é esse tipo de parceria que eu quero, e vão então ter que tomar uma posição em relação a esse distanciamento, a essa separação, para poder buscar. Agora, algumas vezes, essas pessoas começam a perceber que ou elas trabalham o seu ciúme, ou elas vão realmente comprometer a relação. E aí há uma chance, apesar do desgaste, de que isso vai se desfazendo com o tempo. Agora veja, também esse tempo, esse desgaste, esse investimento é totalmente pessoal, né? Não tem como a gente garantir que as pessoas vão ou não ter, porque isso é totalmente pessoal. Pode ser que você que esteja me ouvindo tenha esse tipo de tolerância, de paciência, porque ama de uma forma, em vários níveis, em onde isso então é administrável e você vai... Tem para outras pessoas que isso é intolerável. Tem pessoas que não conseguem tolerar conviver com uma pessoa que age assim, que domina, que controla e tal, porque é desgastante. Só que tem pessoas que vão relevar e tal, tem outras que não. Então, a questão da desconfiança e do ciúme, longe de ser um exemplo de validação de amor, representa então esse grande buraco de valor, esse grande buraco de segurança, esse grande buraco de apego, que parece que a gente precisa manter aquela pessoa numa determinada posição, de uma determinada forma, porque senão eu fico inseguro ou inseguro. Então,
Isso que acaba. Muitas vezes as pessoas vão começando com um nível de ciúme, aí tem uma coisa perversa, que quando o outro, o que está sofrendo, tem uma pessoa que é ciumenta, mas aí o outro, que é vítima do ciumento, ele começa a gostar porque ele acha isso enche também o valor dele, né? Tá vendo como é que ela sofre? Tá vendo como é que ela fica? Tá vendo isso aqui? E aí vai mantendo isso por conta de uma satisfação de ver o outro se desesperando, se desequilibrando, chorando, pegando, às vezes jogando lá o celular em cima, não conseguindo a senha. Eu tive um cliente já há alguns anos atrás, antes da pandemia, já há alguns anos atrás, que ele tinha também uma mulher muito ciumenta, e ele deixava celular, não tinha, né, assim, não tinha nada que pudesse estar fora, mas ela era muito ciumenta. Aí teve uma época que ela não queria abrir o celular dela, então ele falou assim, não, então também. Então se você coloca a senha no seu celular, eu vou colocar no meu também. E isso deixou ela enlouquecida, né? A insegurança. E ele tinha feito para experimentar isso, para ela ver se com isso ela tomava consciência e tal. Ilusão, né? E ela então ficava de noite tentando colocar a senha para poder ver o celular dele. Aí ele baixou um aplicativo que na hora que a pessoa tentasse colocar uma senha, tirava uma foto da pessoa que estava ali. Né? O celular tirava uma foto. E depois ele via. Então, e aí, no dia seguinte, quando ele acordava, ele olhava lá, tinha assim 4, 5 fotos dela, tudo escuro, e aí ficava só a luz do celular, então tirava o rosto dela, aparecendo a foto dela, tentando desbloquear a senha dele. E ele ria, falava assim, olha só, foi aí que ela percebeu que ela estava realmente entrando numa loucura, né, num tipo de desgaste. Quando ele mostrou, olha só, ela, não, mas que isso, eu não pego. Eu falei, pega, não pega, não pega. Você quer ver como pega? Eu sei que você pega. Olha só, nos últimos dias dessa semana, olha aqui, ó, sua foto, sua foto, sua foto. Aí ela fica envergonhada, ela cai em si e ela vê assim, olha só, você não precisa disso. Por quê? O que está vendo? Eu não sei o que. Aí ela começa a se abrir a isso. Agora, imagine o desgaste para poder chegar nesse ponto, né? Então, assim, são muitas histórias, eu poderia contar aqui milhares de histórias de ciúmes do mais diversos, né? De provocar ciúme, né? Tem isso também, né? De provocar ciúme no outro, né? Um cliente que colocava para a mulher que era muito ciumenta, ele fazia essa questão de assim, olha, eu estou saindo daqui, mas agora aconteceu um problema. E ele estava indo para casa, eu estava trabalhando, mas ele falava, fui para cá, fui para lá, porque aí ela ficava naquela incerteza, porque ele queria mantê-la nesse tipo de apreensão, veja. Isso, qual é o sentido de uma relação que se baseia nisso, né? Que se baseia em manter o outro apreensivo. Nós temos que rever, né? Se estamos convivendo com isso, ou se sofremos desse ciúme exagerado, esse ciúme doentio, alguma coisa dentro de você que precisa ser vista, porque o relacionamento, ele não pode ter esse tipo de comportamento como marca principal ou como representante de amor e validação. Isso é uma armadilha para manter você presa numa relação de infelicidade, né? Muito bem, vocês perguntaram um pouco agora, hein? Hoje o tema não foi de muitas perguntas. Alguma pergunta, me coloquem aqui no, no Instagram, algum tipo de comentário, pergunta. Flávia, boa noite. Izinha, alguma coisa Izinha. Elias, boa noite. Elias Sobral, boa noite, como vai? Lília Paixão, pessoal de Portugal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e agora a gente está para encerrar. Alguma questão, alguma dúvida, alguém que gostaria de colocar alguma coisa da sua experiência, da sua... Mariana, boa noite. Algumas que queiram colocar sobre a sua questão, sobre alguma dúvida, sobre a questão do ciúme, sobre a questão das reações, né, tanto do ciumento para quem sofre com uma pessoa ciumenta. Para a gente encerrar, já são 9h12, nós já estamos aí a 1 hora, apesar desse iniciozinho aí da nossa dificuldade do YouTube. Só lembrando vocês, a gravação do YouTube, eu vou colocar lá, eu gravo no meu computador, então além no Instagram, no Rios do Instagram, nós vamos colocar na playlist do canal, na playlist A Hora da DR com Milton Menezes, vai ter lá essa live sobre o ciúme e a desconfiança. Muito bem. Nenhuma questão? Vamos terminando a nossa live. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Pessoal que migrou para o Instagram, obrigado.
Vamos ver se a gente consegue ver qual é alguma coisa que a gente possa fazer aqui para contornar essa dificuldade. A segunda vez tem alguma coisa aqui, talvez eu veja na minha configuração aqui. Para que na quinta-feira o pessoal do YouTube, que fica melhor, mais confortável, né? Para o pessoal poder assistir, ok? Não se esqueçam então, o novo canal no YouTube, A Hora da DR com Milton Menezes, vários vídeos que estão lá sobre narcisismo, os vídeos semanais, alguns shorts que eu coloco todos os dias, uma forma, e encaminhe, né, o canal para outras pessoas, porque quanto mais inscritos eu tenho, depois eu consigo fazer as lives por lá, consigo colocar mais material. Para isso a gente tem que chegar, como é um canal novo, ele está começando do zero. Eu tenho muitos inscritos aqui no Milton Menezes, no canal do YouTube do Milton Menezes, mas na Hora da DR com o Milton Menezes nós estamos começando do zero. Então, se você puder prestigiar, entra lá, se inscreve no canal, encaminha para as pessoas que isso é A Hora da DR com o Milton Menezes. Esse aqui é o nome do canal lá, né? Já tem alguns vídeos lá, já tem 7 vídeos, enfim, né? E toda semana 2 vídeos pra gente. Semana que vem, então, estaremos dia 2, 30, 31 e 2. Dia 2, estaremos com mais um tema na Hora da DR. Se você tem alguma sugestão de tema que você gostaria que eu abordasse aqui, manda para mim no direct, manda para mim ou no WhatsApp, se você está no grupo do Destrave Relacionamento, que a gente vai colocando na programação. Eu estou fazendo uma programação para os próximos 3 meses, ok? Muito bem, fiquem em paz, até a próxima. A Hora da DR com o Milton Menezes. Na quinta-feira que vem estamos aqui. Muito bom. Tchau.